Será que a educação financeira infantil poderá impactar a forma como um casal se relaciona financeiramente? Imagina um mundo onde os pequenos aprendem desde cedo sobre dinheiro, responsabilidade e planeamento financeiro. Agora pense como essas aprendizagens podem influenciar a dinâmica financeira de um casal. No episódio de hoje, vamos explorar essa interseção entre a educação financeira infantil e as finanças em casal. Prepare-se para descobrir insights surpreendentes e que podem transformar não só o destino financeiro de uma família, mas também a qualidade do seu relacionamento. Vamos lá? Vamos falar monês. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar Monês, o podcast que fala a língua do dinheiro para crianças e adolescentes de forma simples e descomplicada. Eu sou a Cristina Judas, sou educadora financeira infantil e vou ser a vossa guia nesta jornada financeira. Hoje vamos falar sobre a importância da educação financeira nas finanças para casal. E para isso tenho aqui dois convidados muito especiais e que realmente são conhecidos por finanças em casal. Quem será? Tenho aqui o Rafik e a Catarina que nos vão ajudar aqui a perceber um bocadinho melhor como é que é estas questões das dinâmicas do dinheiro em casal e como é que a educação financeira pode impactar ou não na vida financeira de um casal. Perfeito. Mas antes de vos passar a palavra, vou começar por vos agradecer, obviamente, mas eu gostava de vos apresentar. Bem. E por isso eu tenho aqui uma pequena bio, porque é difícil a gente conseguir decorar tudo. O Rafik e a Catarina são o dinâmico e inspirador casal por trás do projeto Que Rico Casal. Contam ambos com mais de uma década de experiência, contando os dois com um robusto conjunto de competências e conhecimentos acumulados em prestigiadas instituições e empresas do setor financeiro. O Rafik é analista financeiro certificado, com uma pós-graduação em análise financeira, e a Catarina conta com uma pós-graduação em Business Administration. Formam o casal imbatível nas finanças pessoais, investimento e planeamento financeiro. O projeto Que Rico Casal nasceu no turbilhão da pandemia de 2020 e que foi um momento desafiador que transformaram ao fim e ao cabo numa oportunidade. Acreditam firmemente que a literacia financeira é a chave para a liberdade financeira, sem ser necessário ser especialista. Mais uma vez, muito obrigada. É um gosto ter-vos aqui nesta Casa do Dinheiro para Crianças. Depois dessa descrição eu só até fico assim meio envergonhado. É não verdade. É sempre interessante ouvir outras pessoas a falarem sobre aquilo que é o nosso percurso, porque coloca tudo em perspectiva, e por isso obrigado também por esse gesto e por nos convidares para estar aqui contigo a falar sobre assuntos que gostamos tanto. E muito obrigada por nos teres trazido aqui ao teu espaço. Obrigada. Fizemos uma troca, não é? Que tu já É foste verdade. ao nosso e agora viemos nós aqui e estamos muito contentes. Muito obrigada. Olha, muito obrigada. E assim para começar, eu gosto logo de começar por fazer assim perguntas assim um bocadinho contra-intuitivas. Até porquê? Porque nós nunca sabemos quem é que nos está a ouvir do lado de lá e às vezes é preciso, até porque como trazemos finanças para crianças, nós começamos por simplificar aquilo que muitas vezes pode parecer complexo. Então a primeira pergunta que eu vos trago é muito agarrada àquilo que é a vossa narrativa. A literacia financeira é a chave para a liberdade financeira, mas afinal o que é isto da liberdade financeira? Boa. É uma bela Essa. questão e nós acreditamos que muitas vezes este conceito de liberdade financeira depende muito de pessoa para pessoa, ou seja, não é unânime nem tem que ser igual para todos. Para nós, liberdade financeira é nós podermos viver na nossa vida sem preocupações sobre o dinheiro. Não significa que paremos de trabalhar, há muito essa relação entre liberdade financeira e FIRE, está muito associada, e o FIRE pressupõe que a pessoa deixe de trabalhar. Nós não sentimos essa necessidade, ou seja, eventualmente pararemos de trabalhar ou não. Eu se calhar pararia de trabalhar. O Rafik muitas vezes partilha essa vontade de continuar a trabalhar. Portanto, é muito pessoal. Para mim é viver sem preocupação sobre o dinheiro. Pronto. Boa. Eu complemento com aquilo que foi, se calhar, o processo de reflexão que partiu um bocado desta visão da Catarina, até aquilo que é a nossa visão mais do ponto de vista da nossa empresa de educação financeira e que está debaixo do nosso projeto, que é a liberdade financeira como o veículo, efetivamente, para a libertação das pessoas. E porquê? Isto decorre de um momento em que eu estava a ver
um documentário na Netflix que falava sobre um conjunto de ditadores. E esses ditadores, para poderem manetear a população, privava-os da literacia, do conhecimento. Quando eu privo a pessoa da liberdade, o que é que eu faço? Eu controlo a narrativa do conhecimento. Então, quando nós falamos de liberdade financeira, temos uma visão, às vezes, um bocadinho mais lata, e é essa visão que está debaixo da nossa empresa, que é as pessoas terem conhecimento suficiente para poderem decidir sobre o que fazer sobre a sua vida. Poderem decidir se vão trabalhar com aquele banco ou com outro banco, vão investir aqui ou ali, vão ter dívidas ou não ter dívidas, e isso é possível se eu tiver conhecimento, e é esse conhecimento que me liberta para as decisões da minha vida. Perfeito. E isso, obviamente, sem nunca desligarmos aqui da questão técnica, porque há sempre quem tenha uma visão mais técnica daquilo que é o conceito da liberdade financeira, e foi exatamente por isso que eu quis colocar esta questão logo no início, para se perceber que quando falamos em liberdade financeira não tem que ser necessariamente o princípio técnico de que eu vou ter dinheiro suficiente e a render o suficiente para que eu não precise de fazer nunca mais nada, digamos assim, tecnicamente. É isso. E portanto estamos muito mais além, portanto temos aqui uma visão muito mais holística desta questão. Sim. E por isso achei que era importante este ponto prévio, porque sabia que era um bocadinho é muito aquilo que vocês passam. É empoderar-nos para nós podermos tomar a decisão de fazermos o que nós queremos fazer. Independentemente dessa necessidade de ter que ter dinheiro para viver, não é? Exatamente. Outro mito que vocês trazem muito na vossa narrativa e que eu pessoalmente gosto bastante, de vocês dizerem que para alcançar esta liberdade financeira não é necessário tornar-nos especialistas em investimentos. Pronto, e isto casa muito obviamente com tudo aquilo que vocês acabaram de dizer, mas da vossa viva voz, querem explicar um bocadinho? Sim. Olha, eu posso avançar com a explicação, porque nós somos pessoas de finanças, somos pessoas de gestão, eu sou analista financeiro, e era fácil para mim dizer que não, isto é um assunto de especialistas, não é? Ou seja, os especialistas é que percebem como é que se investe, como é que se gera dinheiro, porque vamos para a faculdade, aprendemos sobre economia, sobre gestão, mas a verdade é que toda a gente precisa lidar com dinheiro, desde o momento em que se nasce até o momento em que se deixa este plano, e todas as decisões têm por trás a componente financeira. Então, quando eu percebo isto, eu percebo que entender sobre dinheiro, entender como gerir o meu dinheiro, como investir, como fazer mais dinheiro, tem que ser um conhecimento que está disponível para toda a gente. E se toda a gente lida com dinheiro, as pessoas não têm que ser todas especialistas para o poder fazer. E é muito mais fácil e muito mais simples de eu conseguir saber o que fazer com o meu dinheiro, porque são regras simples, é gastar menos do que aquilo que eu ganho, aquilo que sobra eu vou investir em quê? Vou investir em coisas simples e que são entendíveis, não é? Então, existe este patamar que nós acreditamos e faz parte da nossa visão e da nossa missão, que é entregar este conhecimento simplificado para que qualquer pessoa entenda e possa fazer da sua vida aquilo que quiser, em vez de complexificar de forma a que, de alguma forma, as pessoas achem que eu tenho que delegar esta função a um especialista porque eles que percebem. Não, é muito mais simples, é muito mais fácil e toda a gente consegue entender. É como a parte da alimentação. Toda a gente consegue saber o que fazer com a alimentação, como é que se emagrece, como é que se engorda, como é que... É simples, são conceitos simples. O dinheiro é igual. Não é? Sem dúvida. E ainda por cima trouxeste outra questão agora, mesmo no início da tua fala, que eu achei espetacular. Porquê? Porque há também muitas vezes eu diria que não é uma crença, é um vício de pensamento, que não é bem uma crença, que é, eu estudei finanças, eu estive na Faculdade de Economia, por exemplo, pode ser Finanças ou Faculdade de Economia, portanto eu sou um expert, não havia nada mais errado. Completamente. Portanto, existem milhares de pessoas que fazem Faculdade de Finanças e Gestão Financeira e Economia e não percebem nada de dinheiro. Vamos dar esse exemplo, né? A nossa história reflete isso. Sim. Nós saímos da faculdade, tirámos gestão, fomos para uma empresa de auditoria, estávamos a auditar bancos, não é? Ou seja, entendíamos aquilo que eram os números e a dinâmica dos bancos, mas na nossa vida pessoal, do ponto de vista da nossa gestão financeira do dia-a-dia, ninguém nos ensinou o que fazer com o nosso dinheiro, com o nosso salário, como olhar para ele, para o poder maximizar, como poder trabalhá-lo para que um dia possamos ter essa tal liberdade financeira do ponto de vista mais técnico. Sim. Então, mesmo nós sendo pessoas de gestão e de finanças, não tínhamos essa base. Então, isso é claramente, nós somos a prova da quebra do mito, não é? Sim, e eu acho que há aqui uma coisa também importante, que é, eu acho que ninguém nos ensinou que nós temos que olhar para as nossas finanças, porque na maior parte das vezes o problema é, nós nem paramos para olhar, nem paramos para analisar, nós
focamos tanto no trabalho e na vida e etc. E o dinheiro fica ali meio que resolvido ou mal resolvido, que é, enquanto há dinheiro não nos preocupamos, quando deixamos de ter dinheiro começa a gerar ali um bocadinho mais de preocupação, mas depois também muitas vezes já está ali um bocadinho, já é muito mais difícil de resolver. E eu acho que a questão é mais essa, é que ninguém nos disse que nós temos que efetivamente parar e olhar e analisar. Eu lembro-me muitas vezes de quando eu estava no meu primeiro ano de trabalho, em que nós estávamos a auditar um banco e uma colega minha, mais velha, nós trabalhávamos muitas horas e ela estava a trabalhar, estava a dizer: fogo, eu não acredito, estou para aqui a perder tempo, o meu tempo todo de vida a analisar o dinheiro destes bancos e eu não me preocupo com o meu dinheiro, eu não olho para o meu dinheiro, estou para aqui a olhar para o dinheiro destes e o meu não olho. Ou seja, ela não auditava as suas próprias finanças pessoais. Exatamente. E é uma pessoa que obviamente tinha conhecimento para isso, só que não parou para fazer esse exercício. Eu acho que muitas vezes é mais essa questão que... Isso ao fim e ao cabo é aquilo que a gente chama o elevado de consciência, não é? É quando nós conseguimos trazer para o consciente aquilo que achamos que na maior parte das vezes, eu comparo muitas vezes, pronto, como trabalho com a área das crianças, eu comparo muitas vezes isto com a questão da parentalidade, não é? É que nós achamos tudo que é intuitivo. Exatamente. É intuitivo, ser pai é intuitivo, ser mãe é intuitivo, e a gente esquece que o mundo continua, o conhecimento cada vez é maior, e aquilo que era há 100, 50, 30 anos atrás, não é hoje, e portanto aquilo que antigamente tinha que ser intuitivo porque não havia conhecimento, hoje em dia não tem que ser. Exato. E o dinheiro é exatamente a mesma coisa, não é? Sim. E compara-se muito esta questão de... lá está, é todos os dias, é para todos, tenha-se muito, tenha-se pouco, portanto isto há de ser qualquer coisa mais para o intuitivo. Sim. E há uma coisa, Cristina, em relação a isso que até às vezes nos chateia um bocadinho, que é, nós quando vamos para a lógica do educador, nós temos que assumir princípios de simplificação, porque pelo menos nós acreditamos muito nisto, que é, quem não consegue simplificar ideias complexas, provavelmente não as entendeu, não entendeu, não conseguiu dividir algo complexo para de forma a conseguir explicar a qualquer pessoa. Claro. Então nós temos muito esse cuidado e chateia-nos muitas vezes ver pessoas usar termos que não era preciso usar aquele termo, porque aquele termo simplesmente vai servir só para ti. Para afastar, nem para afastar a pessoa. Exatamente, afasta a pessoa e para ti serve como uma posição de ego, do género, eu sei estes termos dos investimentos e rácios e coisas. Pá, não, tu tens que conseguir explicar como se estivéssemos a explicar uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, porque se aquela criança entender, qualquer adulto também vai entender. Então esse é o papel da literacia financeira e de um educador, é simplificar conceitos complexos. Há um escritor muito conhecido na praça que diz o seguinte: quando tu escreves um livro, e ele tem esse hábito, e tu passas esse livro para ele passava à época e fazia isso com todos os livros, ele já tem aí uns 16 livros escritos, e eu tenho um hábito de dar isto ao meu filho para ler. Se o meu filho não entender, então ele não vai ser um best-seller, e a realidade é que os 16 livros que ele escreveu são best-sellers. Aí está a prova, não é? Porquê? Porque realmente se uma criança de 7 anos conseguir entender, todas as pessoas vão conseguir entender, e portanto a mensagem será passada de forma muito mais simples. E trazendo aqui outra referência que eu também acho incrível, e vi isto há relativamente pouco tempo, goste-se dele ou não, o Elon Musk foi uma vez, acho que até foi nos Emirados, foi entrevistado, ou na Arábia Saudita, já não me recordo, uma entrevista que ele fez, agora quando ele mudou para lá, para uma das grandes fábricas da Tesla, e fizeram-lhe a seguinte pergunta: como é que tu contratas pessoas para a tua empresa? E ele teve um raciocínio que eu achei brilhante. Aliás, ele é brilhante, independentemente de se gostar ou não. Sim. E ele disse o seguinte: eu pergunto a essa pessoa como é que foi a vida dela e como é que ela resolveu os problemas. Porquê? Porque se a pessoa teve mesmo problemas e se foi ela que os resolveu, ela vai lembrar-se com detalhe de como é que conseguiu ultrapassá-los. Se não foi bem assim, ela vai bloquear num momento qualquer. Perfeito. Ok. Perfeito. Boa. E portanto é um bocadinho essa questão de conseguir simplificar os conceitos, tem muito a ver com isto, não é? É isso. Ele próprio tem uma tirada também em relação a isso, que é quando lhe perguntam como é que se constrói um foguetão, não é? E ele diz que constrói-se peça a peça. Não é? Eu preciso só de entender a pecinha, ir encaixando até construir um foguetão. Então essa é a ideia da simplificação é um princípio básico, não é? Perfeito. Vocês já têm centenas de alunos e nessa medida quais é que vocês acham que... Não, antes de fazer essa pergunta, que é para isto depois fazer aqui algum sentido. Não, já vos fiz a da narrativa, portanto vocês têm centenas de alunos, isso
é um dado, é um facto. O que é que vocês, ao fim deste tempo todo de projeto, vocês já vão fazer 4 anos de projeto, não sei se já fizeram, é agora 4 anos, não é? Vamos fazer 4 em junho, sim. Em julho. Julho, exatamente. Julho. Vocês já têm esse apanhado, ou por métricas, ou só por, nem que seja só por ideia, quais é que são os maiores desafios com que as pessoas vos chegam? Olha, um dos grandes desafios, não sei se é o maior, mas é claramente um daqueles que se destaca sempre, é o facto de isto, não sei se tem a ver com o facto de nós falarmos de finanças em casal, chegam-nos sempre muitas pessoas em que há uma pessoa em que de facto já está desperta para esta necessidade de organizar as suas finanças, de até começar a investir, mas depois há o outro lado do casal que não quer saber de nada disso. Não acredita em nada disto dos investimentos, não acredita nada nesta questão de ter que organizar as suas finanças e, portanto, a pessoa que vem ter connosco tem muita dificuldade em trazer o seu parceiro. Esse é, assim, claramente um dos grandes desafios e na verdade, também está estudado que estas questões das discussões sobre o dinheiro acaba por ser uma das maiores causas de divórcio, portanto, cruza aqui com esta... Já ligaste aqui na perfeição à minha próxima pergunta. Boa, era isso, já sabia. Temos outras questões relativamente com a questão de não se conseguir organizar financeiramente, muita gente que até já percebe, tem as coisas organizadas, tem dinheiro, percebe a necessidade de investir, mas tem o medo de dar o primeiro passo, não sabe muito bem em que botões carregar, há muito essa coisa de... Não percebo muito bem aquela coisa das plataformas de investimento e então tenho medo de dar o primeiro passo e, portanto, preciso saber mais, preciso ter mais conhecimento e então vem ter connosco. Pronto. É assim as 3 principais causas de dores dos nossos alunos. Não é? Sim, o medo de investir é aquele que nota-se que é muito emocional. As pessoas já têm conhecimento suficiente, mas estão sempre à procura do próximo conhecimento. Tenho que ter a certeza absoluta daquilo que eu estou a fazer. E o momento de carregar no botão para poder investir, sejam 10 euros, 100 euros ou 1000 euros, a pessoa treme-se toda. E porquê? Porque e depois nós fomos entendendo também que tem muito a ver com a questão de a ligação emocional ao esforço que foi necessário para ganhar aquele dinheiro. Então as pessoas, como acreditam que investir tem muita associação de perda, então quando vão investir estão a sentir que estão a mandar dinheiro ao lixo, enquanto que muitas vezes gastam 10 euros ou 50 euros completamente sem noção, mas depois na parte dos investimentos existem muitas crenças que bloquearam muita gente, porque Portugal houve momentos em que o mercado, ou seja, a bolsa, deixou muitos traumas nos portugueses, então isso espalhou-se pelo povo e consequentemente espalhou-se também na geração atual de pessoas que até sabem como é que onde investir, sabem onde é que querem investir, mas depois no momento de carregar no botão há ali qualquer coisa que treme. Então esse é o que se reforça mais Sim. ao longo do curso e que depois no final nós acabamos por conseguir desmistificar, porque também fazemos algumas piadas com isso. Isso é super interessante, porque como sabem, ontem infelizmente perdemos um gênio e que esteve muito ligado à economia comportamental, já hoje falei aqui dele. Daniel Kahneman explica exatamente essa questão, não é? Exatamente. Nós registamos muito mais facilmente na nossa memória o sentimento de perda, de perder 100 euros, por exemplo, do que ganhar 100 euros. Exatamente. E tem muito a ver exatamente com o que tu acabaste de dizer. É isso. Pegando aqui nas palavras da Catarina, eu tinha aqui mesmo já na calha, a dizer exatamente que as estatísticas indicam-nos que uma das maiores causas de divórcio são questões financeiras e diversas, não é? Infidelidade financeira, desigualdade de rendimentos, dívidas ou até mesmo dificuldade em estabelecer metas em casal. Na vossa opinião, porque é que isso acontece e o que é que vocês recomendam para os casais que nos estão aqui a ouvir agora? Boa. Olha, porque é que isso acontece? É claramente falta de comunicação e falta de perceber o que é que se passa na cabeça da outra pessoa. Há uma frase que nós usamos muito e que nós usamos muito, que é a frase "ninguém é maluco", de Morgan Housel. E que nós usamos muito também depois nas nossas aulas e que vem exatamente pedir isto, vem pedir que nós tentemos perceber o que é que se passa do outro lado, porque é que ele está a tomar aquelas atitudes, porque de facto o ninguém é maluco vem-nos lembrar disto, que é, se ele está a ter aquelas atitudes de, sei lá, gastar dinheiro em todos, vou continuar a dizer ele,
ele está a ter aquela atitude de gastar dinheiro todas as semanas na Zara, porque normalmente é associado às mulheres. Alguma, algum acontecimento na vida dele, alguma coisa está a fazer com que ele tenha esse comportamento. E então essa necessidade e essa vontade de perceber o outro lado é o que muitas vezes não acontece. É porque a pessoa olha para aquele comportamento e pensa só que está errado e não tenta perceber. Portanto, o que falha, eu acho que é mesmo essa vontade de olhar para o outro, conversar com o outro e perceber o que é que leva àquilo. E depois, o que é que se pode fazer relativamente a isso? O Rafiko vai-nos falar de uma das nossas propostas que fazemos sempre aos casais. E é incrível, ok? Portanto, se estiverem lá em casa e estiverem a pensar nisto, o que é que nós propomos? É um exercício de alinhamento de valores. E como é que nós fazemos isto? Nós podemos sentar-nos à mesa e dizer quais são os valores, mas nós colocamos aqui um bocadinho mais de sabor, não é? Que é, ok, combinem uma noite de jantar, comprem queijinhos enchidos, um copo de vinho e depois sim peguem num papel e perguntem o que é que significa para ti dinheiro. Quando se fala em dinheiro, em riqueza, o que é que isso significa para ti? Lista aí as 5 palavras que te vêm à cabeça. E depois vão surgir palavras como segurança, crescimento, luxo, liberdade, tempo. E essas palavras têm que ser listadas e façam isso de forma individual. E depois de fazerem isso, pensem um bocadinho, ok, porquê que estas palavras surgiram? Olhem para trás, pensem nos vossos pais, nos vossos amigos, nos vossos avós. Porquê que vieram aquelas palavras? O que é que vocês sentem verdadeiramente em relação a isso? E conversem. E nessa conversa vão encontrar que existem muitos pontos em comum. Se calhar é aí que depois vão perceber porquê que cada um se comporta de uma determinada forma em relação ao dinheiro, e é aí que vocês vão conseguir encontrar pontos de ligação para dizer, ok, então agora consigo entender porquê que funciona desta forma, então vamos conjugar aqui, vamos tornar uma lista do casal, em vez de ser uma lista individual. Então, um exemplo disso, quando nós fizemos este exercício, foi na altura em que eu descobri este conceito de liberdade financeira, eu cheguei ao pé da Catarina, vamos investir, não sei o quê, e a Catarina dizia, investir não quero nada disso. E eu não percebia porque é que ela não queria investir. Para mim não fazia sentido. O plano estava ali, era tudo muito lógico. Até que nós fizemos o exercício e um dos valores mais relevantes para ela era a segurança. E para mim era liberdade, crescimento, muita ânsia de avançar. Então, e para a maior parte das pessoas, investir é o antónimo de segurança. Exatamente. Sim. Do que é que foi preciso fazer? Depois dessa conversa foi preciso dizer assim, ok, então antes de avançarmos para o investimento, eu vou ter que lhe mostrar que existe segurança financeira dentro da família. Então vamos criar aqui um fundo de emergência que ela se sinta confortável para depois nós podermos avançar para os investimentos. Então isso só aconteceu porque foi possível nós termos esta conversa e entendermos porque que a primeira resposta é não. E é não por isto, então vamos resolver primeiro isto e depois vamos resolver o resto a seguir. Olha, espetacular. E isso leva-me aqui a uma outra questão, que é uma outra camada, digamos assim, para tirar esta camada da cebola. Que é o quê? Vocês acreditam que a ausência de educação financeira na infância, obviamente, porque muitas vezes a gente fala muito da falta e às vezes é só por simplesmente uma ausência. Sim. Por isso simplesmente a gente não fala. Sim, é um assunto que não se fala. Não se fala. Sim. Pode estar muitas vezes na origem destes conflitos depois mais tarde dos casais e desta falta de identificação ou até mesmo estes comportamentos, não é? Porque na realidade o que é que a ciência nos mostra? Que existe uma tríade, não é? Uma tríade que é uma emoção, leva a um sentimento e o sentimento é que gera um comportamento. E portanto nós temos muita tendência para nos focarmos no comportamento e por isso é que aquela questão do comportamento gera comportamento. Exatamente. Se a gente começar a tirar estas camadas de cebola, o que é que vocês acham disto? Sim, é assim, quando é um assunto tabu, não é? Porque quando não se fala é porque muitas vezes é quase um assunto proibido, não é? Eu lembro-me sempre muito do exemplo lá em casa. Hoje é um assunto que já se fala mais, mas antigamente lá em minha casa nós não falávamos de dinheiro e não falávamos de quanto é que os meus pais recebiam, nem de quanto é que as coisas custavam. Muito porque se calhar era um assunto assim um bocadinho tabu, era assim um assunto proibido.
E quando assim é, obviamente nós depois o que levamos para a nossa vida adulta é isso, não é? É o exemplo que nós tivemos em casa e, portanto, se é um assunto proibido, vai continuar a ser um assunto proibido na vida adulta e na nossa vida, na nova família. E então, também não vamos falar nisso na nova família. E se não vamos falar disso na nova família, nunca vamos chegar a nenhum acordo sobre como é que devemos organizar as nossas finanças, se deve ser uma coisa, se as nossas finanças devem ser geridas em conjunto, se não, se devemos investir ou não, como é que devemos poupar, se devemos poupar com objetivos. Se nunca falámos disso em casa quando éramos crianças, nunca nos vai ocorrer falar disso em casal na nossa nova família. Acho que é uma relação direta, sim, sem dúvida. Sim. Não é? E houve uma frase que eu ouvi há pouco tempo em relação a crianças que me fez muito sentido, que é: as crianças não aprendem, as crianças imitam. Certo. Não é? Então, quando eu entendo isto, eu consigo entender qual é que é a importância da educação numa criança, porque a criança não aprendeu algo novo, imitou simplesmente aquilo que estava a ver à sua volta. Então, o impacto de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, naquilo que é o ambiente que aquela criança está a viver, vai moldar aquilo que é o seu comportamento daí para a frente e na vida adulta. Então, para nós é a base de tudo, e isso coloca-nos num espaço de muita responsabilidade como pais, quando nós olhamos para o nosso filho, quando nós estamos a falar e um comportar não só em relação às finanças, mas em relação a tudo, entender que eles estão a olhar para nós. Eles estão Passamos a ser muito mais intencionais, exatamente, não é? Exatamente. E uma coisa que eu também vejo e que acredito que é uma grande abertura também de mente é o facto de, nos últimos tempos, o desenvolvimento pessoal veio salvar muita gente. Porque enquanto que há alguns anos atrás ninguém falava disto, era mesmo tabu puro, cada um sabia dentro das suas quatro paredes, hoje em dia com o desenvolvimento pessoal foi possível as pessoas começarem a desconstruir as suas crenças, começarem a desconstruir os seus valores, começarem a trabalhar as suas emoções que depois vão gerar esse tal comportamento e o tal resultado. Então, enquanto que a parte inicial da educação financeira é extremamente importante, o ponto também de trabalho hoje em dia dos pais em relação a esta abertura para o desenvolvimento pessoal também vai ajudar certamente não só os pais, mas também as futuras gerações, por causa disso estavas a dizer, que é a intencionalidade com que eu educo e falo com os meus filhos em relação aos vários temas da nossa vida e que vão impactar a vida de qualquer pessoa. E depois há aqui coisas como vivências como pais que nós agora vamos tendo, não é? Que de facto, nós depois quando começamos a pensar melhor sobre elas e a descascar essas camadas de cebola que estavas a falar, começamos a perceber de facto o impacto que isto tem. Eu lembro-me, isto já me aconteceu, eu estar a deixar o Tomás na escola e houve uma fase ali em que o Tomás não queria ficar na escola. Houve ali uma semana que era berras todos os dias, ele não queria. E imagina, nós estamos ali na entrada da escola, ele ali a chorar, passa sempre imensos pais a trazer os miúdos, as educadoras, toda a gente, e vão passando e vão falando, vão metendo-se com o Tomás e não sei o quê, porque estão a ver toda aquela cena a acontecer durante meia hora. E aconteceu 1 ou 2 pais dizerem: mas olha, tu tens que ir para a escola e a tua mãe tem que ir embora, tem que ir trabalhar para te comprar coisas. Epá, eu penso logo, que associação que ele está a fazer já negativa relativamente ao trabalho, porque ela tem que ir trabalhar para ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro para te comprar coisas. Está ali a fazer toda uma associação negativa relativamente ao dinheiro que implicitamente acaba por levar mais tarde se não for desconstruída. Eu acho que essas pequenas coisinhas que nós vamos metendo nos miúdos sem nos apercebermos, porque obviamente eles não fazem aquilo com uma intenção negativa, não é? Mas se não temos cuidado, efetivamente, e se não temos atenção e não vamos tentando desconstruir e tentando desmistificar estas questões, eles depois levam isto para mais tarde. E é muito interessante isso que trouxeste, porque já tive casos de pais, inclusive que passaram com essa questão de, e principalmente com crianças muito pequeninas, quando têm que sair de casa para começar a trabalhar e os filhos até ficam em casa, podem ir para a escola e ir em casa, mas o caso em concreto até era ficava em casa. E havia esta resistência muito grande, porque não queria que a mãe saísse para ir trabalhar, e portanto aqui ia haver essa resistência. E foi muito engraçado que através da educação financeira e através do conceito e de explicar o conceito de trabalho, mesmo que seja muito pequenina, só tem a ver com essa positividade. Ou seja, em vez de nós darmos este cariz do vai trabalhar para ganhar dinheiro, o dinheiro é uma consequência. As pessoas ainda não têm muita dificuldade ainda a perceber isso, não é? Que é uma consequência de algo. E é consequência do quê? É consequência de
o que é que a profissão da tua mãe vai gerar? Ela vai ajudar a fazer qualquer coisa. Eu dou muitas vezes o exemplo, não era o caso desta família, mas mesmo a telefonista, o porteiro, gera valor. Porque se não fosse preciso um porteiro, se não fosse preciso uma telefonista, não se contratava uma telefonista e um porteiro. Claro. E, portanto, essa pessoa é paga porque gera um valor. E, portanto, quando nós conseguimos passar, é óbvio que a gente não diz ao filho, gera valor, porque o filho não percebe que gera valor. Sim. Sim, olha, mas a mamã precisa de ir atender os telefones, porque as pessoas precisam da ajuda da mamã para atender os telefones, para não sei o quê. E ele entende que, assim, as outras pessoas precisam da minha mãe tanto como eu. A minha mãe vai ajudar. Sim. E é muito engraçado que isto foi um desbloqueador e aquela criança, a partir de determinada, não foi de imediato, não é? Não foi de um dia para o outro, mas ela diz que numa semana, rapidamente, aquela criança ficava contente e já mandava beijinhos à mãe, se despedia à porta da mãe, porque entendia que a mãe ia ajudar outras pessoas. Sim, Exato. porque de repente começa a olhar para a mãe como uma heroína, não é? Ou para o pai como um herói. Porque geralmente aquilo que acontece é uma separação e a criança não entende. Tipo, porque que o meu pai gosta tanto de mim ou a minha mãe gosta tanto de mim vai-se embora. E se eles passarem a olhar efetivamente como um herói, como uma heroína, é diferente. É, uau, meu pai, a minha mãe vai fazer uma coisa incrível pelo mundo, não é? Eu fico orgulhoso aqui em casa. Então é uma desconstrução e é trazer outra vez para o básico, para aquilo que é o pensamento de qualquer Na criança. realidade não é? é o facto, não é? E voltamos aqui depois àquela questão de mas eu vou trabalhar, para mim é uma seca. Então aí temos outro problema. Pois. Aí já estamos noutro patamar. Exatamente. Que lá está, depois e pronto, só que agora temos que acabar a conversa, não é? Começámos o assunto, temos que o terminar, mas então faça qualquer coisa relativamente a isso. Isso é fácil falar. Pronto, daria aqui mais um episódio de podcast para falarmos sobre isso, mas há sempre solução, como eu costumo dizer, só não há para a morte, para essa é que não há solução. Para os impostos e para a morte é que não há. De resto, há sempre uma solução. Então, aqui para não diria para terminar, porque ainda temos aqui um quiz final. Boa, ok. Dentro da vossa comunidade vocês têm casais, outros não, mas no entanto, independentemente de serem casais ou não, acredito que tenham realmente muitos pais. Qual é que é a percepção que vocês têm? Não sei se isso já alguma vez foi abordado ou se eles próprios vos dão esse feedback. Qual é a percepção desses pais em relação à educação financeira infantil? Eles têm essa visibilidade, essa consciência de ser importante começar desde cedo? Boa. Ou ainda estão muito agarrados àquele mito de primeiro tem que me educar a mim para depois educar os meus filhos? Boa. Eu posso dizer que uma das aulas mais interessantes e que tem sido mais vista pelos pais foi a aula que tu foste dar lá à nossa comunidade. Não sabia, maravilha. É verdade. Porquê? Porque é uma preocupação muito grande e tem muito a ver também com os nossos valores e com aquilo que nós atraímos como alunos, que são pessoas que têm como pilar relevante a família. É um dos valores mais relevantes. E a partir daí, quase que todos vêm em busca de conhecimento para poder passar já aos filhos e poderem já implementar naquilo que é a educação financeira dos filhos. Então existe muito essa preocupação e entendem claramente aquilo que nós estávamos a falar anteriormente, que é a importância de eu começar cedo a fazer algo pelos meus filhos, não só algo do ponto de vista autónomo de eu pegar no dinheiro deles e investir, mas também algo do ponto de vista de trabalhar as emoções, a personalidade e o comportamento das crianças em relação ao dinheiro. Então existe muito essa dinâmica e notamos claramente que é uma das preocupações grandes. E nós dizemos até muitas vezes isto, que é tu vais ser provavelmente a primeira pessoa, a pessoa a começar uma ligação geracional de liberdade financeira dentro da tua família, porque aquilo que tu aprendes e passares aos teus filhos, eles vão pegar e vão passar aos teus netos e por aí fora. Então existe muito essa ligação, é uma coisa muito direta, principalmente para quem é pai, e mesmo quem não é pai tem essa preocupação também, que é como é que eu vou criar o meu filho para poder não só gerir o dinheiro que eu estou aqui a investir, mas também para criar o seu próprio património, o seu próprio caminho. Ao fim e ao cabo, pegar um bocadinho, eu uso muito a questão do tempo e do ativo do tempo, trago muito isso, até me trago muito isso na minha palestra, em que digo que é importante nós trazermos o tempo a trabalhar, no caso das crianças, pomos o tempo a trabalhar para elas 2 vezes, Exatamente. não é? Porque ganhamos tempo pelo estarmos a formar e a meter lá dentro aquilo que é importante para que eles um dia, sozinhos, façam a sua própria construção, seja ela o que for, e seja o conceito de liberdade que eles tenham.
e também podermos pôr o dinheiro a trabalhar para eles o mais cedo possível, não é? É isso. E portanto acho que realmente tem essa... Mas pronto, eu sou suspeita de falar, como é óbvio, como devem imaginar. Outra coisa que é inevitável eu perguntar, vocês têm 2 filhos, Sim. eu sei que vocês já praticam educação financeira infantil em casa, daquilo que vocês já fazem, quais é que são assim os resultados mais imediatos que vocês têm com os vossos filhos? E não têm que ser necessariamente financeiros. Olha, nós por acaso tivemos um resultado. A Leonor tem 1 ano e meio, portanto não existe ainda nada. No caso do Tomás, ele tem 4 anos e assim, tivemos um resultado agora muito recente que foi muito engraçado. Nós tivemos há 2 ou 3 semanas num hotel. E o Tomás adorou estar no hotel, era um hotel assim com muitas coisas para crianças, ele adorou mesmo aqueles dias. E passados uns dias ele veio dizer: eu quero voltar àquele hotel. E daí eu disse: ok, então pode ser, mas nós temos que então arranjar formas de ganhar dinheiro para pagar o hotel. E ele: mas então e como é que fazemos? Então, não sei, temos que pensar aqui em formas de ganhar dinheiro. E ele automaticamente começou a trazer várias ideias, tipo, logo no início foi desenhos, que era assim a coisa mais comum, não é? Deles se lembrarem, fazer desenhos para vender, mas depois, passado 1 ou 2 dias, já era outra coisa, que eu já não lembro o que é, era fazer, exatamente, ensinar yoga aos amigos, e nós cobrávamos aos amigos para eles irem lá aprender yoga. E agora, há uns dias, lembrou-se, porquê? Porque ele foi a uma festa de anos e andou a fazer pizzas na festa de anos, e então lembrou-se: não, vamos fazer pizzas e vamos vender aos conhecidos para termos dinheiro para conseguirmos ir para o hotel. E então, até foi hoje, estivemos a fazer pizzas e a levar uns amigos nossos, e ele acabou por vender as pizzas aos amigos, pronto, e recebeu o dinheiro. E toda essa dinâmica, primeiro de ele perceber que, ok, eu quero muito esta coisa de ir para o hotel e então eu tenho que arranjar aqui formas de ganhar dinheiro. E toda esta estratégia que ele montou para arranjar dinheiro, ou seja, ele percebeu que consegue ganhar dinheiro, não precisa, porque depois muitas vezes as crianças têm aquela coisa de, ok, eu preciso de dinheiro, então vou pedir aos pais, pedir aos avós, não é? Há muito isso, encontrar na rua, pronto. Nunca há esta percepção de eu consigo fazer coisas e receber por elas. E todo este conceito e esta dinâmica que surgiu à volta desta vontade de ele ir para o hotel para nós foi muito prazeroso ver. E depois, pronto, teve outras coisas que também foi muito interessantes, que acabou por aprender ali um bocadinho de matemática pelo meio, porque vendeu 2 pizzas, e então cada pizza era 2€, e ele lá percebeu que 2 pizzas, então ele iria receber 4€. Pronto, tem aqui todo um conjunto de benefícios que eu acho que acaba por trabalhar incríveis. Um conjunto de competências de forma completamente natural, não é? Sim. E a E é parte muito da venda, engraçado. não é? Sim, a parte da venda, sim. Acabas por estar a estimular aqui um conjunto de competências e de habilidades que nós mais tarde vamos querer potenciá-las, e que na realidade em criança basta a gente estimular aquilo que para eles é o mais natural possível. A curiosidade, o serem inventivos, que eles são altamente inventivos e criativos, que é uma coisa que nós perdemos com o tempo. Sim. E eu acho que é uma das características que nós devíamos tentar manter o mais possível. Sim. Aliás, nós para resolver problemas temos que tentar ser depois o mais criativo possível, porque não foi com a mesma cabeça que os criamos que vamos conseguir resolvê-los. Já diria a Karina Lobato Faria, que tem muito esta frase. E também, ao fim e ao cabo, tu acabaste por explicar aí de uma forma muito resumida um livro que tu adoras e que eu sei que foi basilar, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Portanto, acaba por estimular, acabas por estar a estimular aquilo que é o princípio fundamental de uma qualquer liberdade, seja ela o que ela quer dizer, que é o empreendedorismo. Eu vou-te dizer, aquilo que me deu mais prazer foram 2 coisas. Foi, ele pediu para ligar para as pessoas, foi ele que pediu, eu liguei e pus em alta voz e ele fez a venda sozinho. Ele perguntou: olha tio, tenho aqui umas pizzas que gostava de te vender, tu queres pizza? E ele: sim, quero pizza. Queres pizza de quê? E ele: que pizzas é que tu tens? Eu tenho tudo. O que é que tu gostas? E foi esta dinâmica, e depois ele próprio introduziu o preço. Olha, cada uma são 2€. Quantas queres? 2, ok. E depois
foi pegar no caderno que tu nos ofereceste. Por acaso, pois foi. E escrevemos lá, anotámos e não sei o quê. Depois, quando chegámos lá a entregar a pizza, ele pediu para o nosso amigo assinar. Portanto, como entregue. E depois desceu do prédio e disse: a minha primeira venda. E ainda recebeu um extra. Exatamente. Ou seja, é o sentimento de conquista, É não é? isso, Eu é isso. posso, eu consigo, É não é? isso, é Eu isso. acho incrível, mas Sim. pronto, eu sou muito suspeita nestas coisas. Posso deixar por aqui. Claro. 1 ano e meio já pode começar a mexer em moedas. Pois, também é verdade, sim. Nós é que nunca andamos com moedas e então nem temos muito esta Tem que se esta obrigar, coisa. é uma coisa temos chata, que- a gente tem que se programar, mas já pode Sim. começar a mexer em moedas porque vai dar para fazer uma coisa muito gira. Ela sozinha vai começar a perceber que as moedas têm diferença. Umas são amarelas, umas são mais escuras, que umas têm tamanhos diferentes, pesam. Ela vai se aperceber de uma coisa que nós nem nos apercebemos, tem pesos diferentes. Ok. E portanto ela vai fazer perguntas sobre isso. Boa, Vai ser muito giro. boa, Portanto, já boa. podem começar com essa parte também, Boa. que é maravilhoso. Boa, Excelente boa. dica. E mesmo se tiveres notas, o caso de teres notas, vai acontecer a mesma coisa. Tem cores diferentes, formato. Se bem que eles não acham graça nenhuma às notas. Hein? Para eles vale 0. Yeah. Se tu lhe des um saco de moedas de 1 cêntimo ou lhe des 10 euros, ela prefere o saco de moedas de 1 Yeah. euro. Então, para fecharmos, tenho aqui um quiz final. Que é, eu vou-vos pedir para vocês escolherem 2 números, pode ser um para cada um, de 1 a 10. E depois eu vou-vos fazer uma pergunta. Ok. Vocês tiverem logo resposta, respondem. Senão depois pensam aqui um bocadinho. De 1 a 10, o primeiro número. 8. Tem saído muito 8 e o 5, realmente. É. Qual a personagem de um filme ou livro infantil que achas que seria um ótimo professor de finanças e porquê? Ui, isso é complicado. De um filme ou de um livro infantil. Pode ser um filme infantil, não é? Sim. Eu acho que os filmes infantis estão mais presentes porque ultimamente temos estado a ver imensos, não é? E por acaso é engraçado, estamos a ir aos do passado. Olha, eu acho que eu gostava muito deste filme do Corcunda de Notre Dame. E acho que a Esmeralda podia ser uma boa professora de finanças, porque não era muito abastada, mas conseguiu sempre orientar-se na vida, portanto, de alguma forma ela conseguiu orientar ali o seu pouco dinheiro, portanto, acho que podia ser uma ótima professora de finanças, sim. Perfeito. Cá fica o número. 3. 3. Quando é que tu recebeste a tua primeira mesada ou semanada, caso tenhas tido? Assim, eu não sei se foi a primeira, mas é que eu me lembro. No 3º ano, de ir para a escola com 500 escudos. Portanto, eu lembro-me de ser quase o miúdo mais rico daquela semana. Mas é isso, 500 escudos era imenso. 500 escudos era... Bem, mas a gente também tem aqui uma diferença, Mas, ainda temos uma diferença grande de idade. Mas era 500 escudos para a semana e era ali o rei do sítio. Mas lembro-me perfeitamente que depois saímos da escola e íamos comprar gelados e coisas do género, mas foi nessa altura, 3º ano, pelo menos é assim a minha primeira lembrança. Perfeito. E marcou-te. Marcou completamente, porque era uma cena fixe, né? Os amigos gostavam mais de mim, então havia muito essa associação, mas era porque havia essa associação muito de parte mais emocional, e voltamos sempre à parte emocional associada ao momento. Não eram os 500 escudos, era aquilo que os 500 escudos representavam dentro daquilo que era o meu ciclo de amizade. Então, Na realidade, sabes que é muito interessante, isso é uma coisa que a gente aprende muito quando começamos a estudar esta parte da educação financeira infantil, que vem muito da PNL, da Programação Neurolinguística, que nos diz que todos nós somos assim, mas nas crianças ainda é mais potenciado, porque tem a ver com esta questão da janela de oportunidade que existe na primeira infância, principalmente. Nós aprendemos muito mais com aquilo que... nós aprendemos de 3 formas, né? Aquilo que vemos, ouvimos, mas acima de tudo com aquilo que nós experienciamos e vivemos, né? Portanto, a vivência prática. E isso tem muito a ver com isso. Portanto, eu costumo dizer que mesmo com as crianças, quando os pais... Tu raramente te podes lembrar do dia em que tiveste... É mais importante para ti o dia em que tu recebeste a bicicleta e começaste a usar a bicicleta do que propriamente eu chegar aqui e dar... Estás a perceber? Tipo a experiência. Por isso é que quando às vezes fazemos esta jornada dos cofrinhos, eles passarem pela jornada e depois chegarem a este momento e terem o momento de conquista, é assim... É para ficar marcado exatamente como ficou esses teus 500 escudos de mesada. mas olha, por acaso abriste-me aqui a cabeça e deste-me mais uma justificação de alguns comportamentos que eu depois tive posteriormente. Pois Portanto, por acaso estava a pensar obrigado. nisso quando falaste dos 500 escudos. a sério. Olha, ainda Mesmo, bem, ainda mesmo. bem. Fixe. Olha, foi muito bom ter-vos aqui. Chegámos ao fim deste episódio e por isso a vossa mensagem final.
Olha, gostei muito, muito obrigada, e espero mesmo que apostem em educar financeiramente os filhos, darem esta percepção do que é o dinheiro, não tornar este assunto tabu em casa. Acho que é o essencial, mostrar a vivência do dia a dia com o dinheiro, estas relações de que as coisas custam dinheiro, efetivamente, como é que nós podemos fazer dinheiro, não deixar de ser um assunto tabu para ser um assunto de conversa livre, sem problemas. Acho que isso é importante. Olha, antes de mais, parabéns por este projeto, porque qualquer canal de comunicação para ajudar uma pessoa que seja faz muito sentido e faz muita diferença, e está muito relacionado com aquilo que é a mensagem que eu queria deixar, que nós dizemos muitas vezes isto: liberdade financeira é o único caminho. E é para todos. Então, a partir dessa premissa, acredito que toda a gente deve ter uma componente de investimento em literacia financeira. Investimento financeiro, investimento de tempo, e não só literacia financeira neles, mas também nos filhos, porque isto espalha-se. Vai ser dentro daquilo que é a linhagem familiar e geracional, poder que, como tu disseste no nosso podcast, que é os filhos depois fazerem as coisas sem saberem bem porquê. Mas estão a fazer as coisas corretas para poderem ser financeiramente livres. Por isso, seria essa a mensagem que eu deixaria. Liberdade financeira é o único caminho e é para todos. Obrigada, foi um gosto ter-vos aqui. Obrigado. E assim chegamos ao fim deste episódio. Espero que já esteja bem animado para começar a aplicar tudo aí em casa e transformar a vida financeira das suas crianças e da sua família. Lembrar ainda de me seguirem nas redes sociais, que estão mesmo aqui em baixo, para receber informações privilegiadas sobre a educação financeira infantil, acompanharem os bastidores deste maravilhoso podcast e ficarem ainda a conhecer-me um pouco melhor. Até lá, fique ligado e comece hoje mesmo a construir o caminho da prosperidade da sua família. Até lá!